transmissão de cada um, que seja perfeito, que o link de cada um funcione. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos de todo o nosso coração, entregamos em tuas mãos, e as pessoas que não puderem assistir aqui, meu Deus, conosco, que elas possam assistir pelo canal do YouTube, Princípio e Atitude. Que chegue a quem o Senhor quer que chegue, Pai. Hoje, amanhã ou o dia que for, Pai. Mas que eu tenho certeza que esse trabalho que estamos fazendo não é em vão, nós temos essa certeza, Pai. Por isso te louvamos e agradecemos antecipadamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Então, vamos falar hoje sobre esse tema autopiedade. Eu quero já diretamente passar a palavra para Rosina. Rosina, o que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia. Autopiedade. Eu começo com uma frase que, por acaso, e com Deus nada é coincidência, tudo é Jesuscidência, uma frase que eu li ontem num livro da Joyce Meyer, e ela falava de autopiedade. Autopiedade é idolatria. Concentramos-nos em nós mesmos e nos nossos sentimentos, e isso é uma forma mesquinha de viver. Autopiedade, sentimento de pena de si mesmo, autocomiseração. Acontece muito quando a pessoa sofre uma decepção ou frustração. É a pessoa que vive dizendo, coitado de mim. A autopiedade faz você se vitimizar. O que tem autopiedade é alguém sem esperança. Mas há um antídoto para a autopiedade. A fé e a confiança em Deus. Filipenses 4:13. Tudo posso, todas as coisas me fortalecem em Cristo Jesus. É saber que, independente do que acontece, Deus está no comando. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que tudo tem uma razão de ser e que algo que parece ruim pode ser um livramento no Senhor. E eu posso me alegrar. Salmo 35:9. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Abacuque 3:18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Até Jesus foi tentado a ter e dizia abertamente, e começou, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro em Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O Senhor sabia sua missão e não se deixou levar a ter pena de si mesmo. Jesus precisava passar pelo que passou para termos vida em abundância. Vamos ver um exemplo de autopiedade. Os 10 espias que Moisés mandou ver a terra prometida. Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles tinham pena de si mesmos e se sentiram incapazes. Eles se esqueceram da promessa que Deus tinha feito a eles de lhe dar aquela terra. Não podemos nunca esquecer Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outro exemplo, os israelitas e Golias. Por 40 dias, eles se acovardaram, se sentiram menores e incapazes, até que chegou um menino chamado Davi. 1 Samuel 17, de 32 e 45.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E agora um exemplo de quem não teve autopiedade: Paulo e Silas. Está em Atos 16, 24 e 25. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles podiam se lamentar, mas na hora mais escura, perto da meia-noite, eles resolveram adorar a Deus e isso lhes trouxe vitória. É nos apegando a Jesus e depositando nele nossa confiança que vamos enfrentar nossos obstáculos com coragem e perseverança. Deus não perdeu o controle de nada e vai estar sempre ao nosso lado, guerreando as nossas guerras, que nós não alimentemos esse sentimento tão destrutivo da autopiedade. Deus abençoe a cada um de vocês. Que bênção. Glória a Deus por isso. Rosina, mais uma vez, obrigado. Material maravilhoso. Mais uma vez, Rosina, eu vou aqui lembrar de José no Egito, né? José no Egito, José com os irmãos, José com o pai. José tinha todos os motivos, né, para poder se vitimizar, né? Porque aos olhos humanos, José viveu uma vida inicialmente, né, desde adolescente até adulto, até se tornar governador, de escravo a governador. Ele viveu uma vida muito injusta, né? Porque as pessoas geralmente que se vitimizam, elas acham que é muito injusto o que está acontecendo. Só que, na verdade, aquilo tudo que estava acontecendo levou José de escravo a governador. Imagine se ele se vitimizasse, se ele ficasse se lamentando, fosse na época que ele estava como escravo na casa de Potifar, depois como presidiário, se ele ficasse ali se lamentando com as pessoas que estavam ao redor dele. Porque tem pessoas que passam a vida se lamentando. Nas igrejas mesmo, já que a gente está falando da parte espiritual, nas igrejas mesmo, eu já tive várias experiências quando fui pastor de uma igreja onde eu trabalhava todo dia na igreja. A igreja abre todo dia até hoje, tem cultos, vários cultos durante o dia, então durante o dia todo a gente fica recebendo pessoas na igreja, atendendo, e essas pessoas, muitas delas vinham e se vitimizavam. Era sabe, eu tinha casos de pessoas que, como a igreja que eu estava tinha uma mudança de pastor com frequência, então entrava pastor, saía o pastor, aquela pessoa vinha, contava a mesma história dela para aquele pastor que chegou, a história que ela já tinha contado para outro pastor que foi embora. E assim, eu já vi casos que mais ou menos uns 8 a 9 pastores que eu vi passar naquela igreja, aquela pessoa veio e contou a mesma história para os 9 pastores. E deve estar contando até hoje, se ela não procurou transformar a mente dela, renovar a mente dela, entender
realmente qual o posicionamento que ela tem que ter, quais atitudes que ela tem que ter, assim como o exemplo de José que eu estou aqui falando. Então, é uma situação realmente que, em qualquer esfera, em qualquer lugar, você pode crer em Deus, mas se você continuar se vitimizando, isso não vai ajudar você em nada. A gente precisa cair em si, a gente precisa refletir bem, porque é uma situação realmente complicada a pessoa que se vitimiza. Eu vou escutar um pouquinho agora, nós vamos escutar um pouquinho agora o que a Adriana trouxe para a gente, porque é uma área realmente que tem sentido, né? Tem todo sentido. Uma pessoa que se vitimiza não se vitimiza do nada. Existe uma raiz. Eu acredito que a Adriana vai explicar para a gente sobre essas raízes que levam essa pessoa a ter tanto autopiedade, se vitimizar tanto. Bom dia, Adriana, mais uma vez. Bom dia a todos. Então, autopiedade ou autocomiseração significa pena de si. Trata-se de uma avaliação deturpada de si mesmo, que afasta o indivíduo de suas próprias capacidades e virtudes. A pessoa carrega impressa na mente, de maneira inconsciente, a frase coitado ou coitada de mim. E assim se comporta diante dos impasses da vida. Pessoas autopiedosas paralisam por acreditarem que não solucionarão o problema. A autopiedade faz, então, com que a pessoa espere soluções externas, tornando-as dependentes de outros, esperando soluções internas. E se tornam frustradas quando percebem que isso não acontece. Sentir pena de si mesmo pode funcionar como um alerta de que necessita implementar mudanças positivas em sua vida. Isso se deve ao fato de que a insatisfação e o desapontamento pessoal tendem a progredir em um processo de intensa autoavaliação e reavaliação. Quer dizer, a pessoa ela passa a progredir para um comportamento de inferioridade e insegurança. Como eu me conscientizo dessa autopiedade? Quando percebemos que a vida é um mundo, ou seja, todo mundo sofre, logo, não somos os únicos que sofremos. Não tem por que sentir autopiedade se todos passam dificuldades, problemas, angústias, traições, decepções. Só que isso, gente, no papel é muito fácil a gente falar. Mas para o autopiedoso, isso é muito grande dentro dele. Então, a primeira coisa que eu peço é paciência. E, lógico, limites. Você precisa limitar o autopiedoso. Esse é o cuidado que você tem que ter com você quando você convive com o autopiedoso ou quando você está cuidando de um autopiedoso. Né? Às vezes você não é um profissional, mas você é um líder, você é um religioso, você está cuidando desse autopiedoso. Então, tome cuidado. Né? Mas imponha limites, mas tenha empatia, porque é muito grande isso dentro da pessoa. É um vício de comportamento, e por ser um vício de comportamento, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque é um processo que ela vai passar para ela poder tá se desligando desse vício de comportamento. Então, vamos lá. Como ajudar uma pessoa autopiedosa? Você vai dizer assim para ela: olhe para o seu comportamento e observe quantas vezes você se torna vítima de situações que, na verdade, não deveriam ser tão importantes. Então, assim, você coloca aquela pessoa para pensar, né? Às vezes ela está valorizando, exagerando uma situação, né? E, na verdade, diariamente ela faz isso. Então, vamos lá. Como a gente pode estar ajudando, nesse momento, essa pessoa? Colocando ela para pensar e ela refletir como que ela está lidando com isso, com esse vício de comportamento. Primeira coisa, a pessoa tem que ter o autoconhecimento. Por que eu estou fazendo isso? Quando que começou isso? E o que me levou a isso? Né? Deixar de ser uma vítima pode demorar, mas você com certeza conseguirá com esforço. Olhe para si como se olha de fora. Se autoanalise.
Não fique com raiva se perceber que está repetindo o comportamento de vitimização, com a mentalidade de vítima. Você continua com a mentalidade de vítima. Acredite que você tem valores e que você pode mudar a sua mente, transformar a sua mente. Quando você perceber que você vai se vitimizar, respire fundo, perdoe-se, porque nós não somos perfeitos e não é fácil você tirar de dentro de você vício de comportamento. Por exemplo, nós falamos sobre autossabotagem. É difícil você tirar esse vício de comportamento também, né? Então, assim, comece de novo. É um novo dia. Comece de novo. Estou falando para as pessoas que vão se perceber que ela é uma autopiedosa. E estou passando para vocês como lidar com isso e entender isso. Desenvolva sua inteligência emocional. Quer desenvolver inteligência emocional? Busque conhecimento. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que eu me comporto assim? Por que eu sempre me vitimizo? Faça perguntas para você. Não deturpe a avaliação que você faz de si mesmo. Porque quando você deturpa, eu não consigo, eu não sei, você está fazendo com que você afaste você das suas capacidades, das suas virtudes, daquilo que você tem de bom. Você está se negativando, você está se negando. Então, cuidado com esse tipo de... Você está vitimizando de uma forma profunda. A autopiedade é vitimizar de uma forma profunda. Eu não consigo, eu não sei. Muitas vezes precisamos ouvir um não. A autopiedade também tem um pouco de relação com aquela criação lá atrás de que você nunca recebeu um não. Aí, quando você recebe um não, agora na fase adulta, você tem dificuldade de receber um não. E, às vezes, aquele não é um não para todos, mas você acha que é um não pessoal. É para mim, porque se fosse para outro, não, ela ia dizer sim, ou ele ia dizer sim, eu ia conseguir com ele, eu ia... Entende? Então, receba o não é necessário. Tem pessoas que têm dificuldade de receber o não. Então, é uma coisa que você tem que estar ligada. Nossa, eu tenho dificuldade de receber um não. Como foi pessoal aquilo? É eu mesmo que tenho esse problema com o não. Então, nós precisamos nos conhecer, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença em nossas vidas. Melhore seus pensamentos, tenha pensamento positivo. Porque as pessoas têm mania de dizer que tudo dá errado só para ela. Gente, dá errado para um monte de gente. Como eu falei aqui, né? Todos têm problemas, todos têm desafios, todos têm metas a cumprir, seja profissional, familiar, pessoal. Nós temos metas a cumprir na nossa vida. Então, não é só você. Gerencie suas emoções. Eu estou bem? Eu estou mal? Eu tenho ficado muito mal? Eu tenho tido essa mania de dizer que estou mal? Olha só, são palavrinhas pequenininhas, mas que isso, gente, se torna muito grande dentro de nós. E a gente não vai percebendo, e aquilo vai crescendo dentro da gente. Cuidado com as emoções exageradas. Eu estou muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. Você vai repetindo isso. Eu estou irada, eu sou uma pessoa muito irada, eu sou uma pessoa muito nervosa. Cuidado com essas emoções exageradas e que você cultiva isso nas suas palavras, sabe? Você está reforçando isso dentro de você. Se posicione de forma produtiva, apesar das circunstâncias. Não vou fazer nada, não estou legal, hoje eu quero ficar, não quero nem me mexer, não quero, porque eu não estou bem, eu estou mal, eu não consigo. Gente, produza, mesmo que você não esteja com vontade, erga a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para frente, foque em alguma coisa, mas produza. Produza até mesmo só para você, sabe? Vai lá, faz uma sobremesa, vai lá, pica uma fruta, vai lá, olha a natureza. Você está produzindo o quê? Conhecimento. Você está produzindo coisas saudáveis, alimentos saudáveis, se você estiver fazendo uma salada de fruta. Isso é produzir. São detalhes, gente, muito pequenininhos, mas que faz a diferença. Você pode ter certeza disso. Isso é crescimento.
Isso é crescimento para gente. Se você não estiver fazendo nada, porque você não está legal, mas se você fizer uma coisinha pequenininha, você já vai se sentir melhor. É melhor do que não fazer nada. É essa conscientização que você tem que ter dentro de você. Evite desesperança. Lembre que você é capaz. Por mais que seja com dificuldade, mas você é capaz de fazer aquilo, você é capaz de produzir aquilo, você é capaz de criar aquilo, né? Às vezes você fica no Face olhando a vida dos outros, e aí você pode pegar um vídeo e aprender alguma coisa, você está produzindo. Você pode desenhar no papel, tem aulas até de escrita, de você escrever, de você caligrafar, fazer caligrafias, sabe? Tem tantas coisas que você pode produzir, ou às vezes você quer fazer alguma coisa musical, coloca um vídeo, aprende. Ah, eu quero cantar, coloca um vídeo, como cantar, como é que faz para você cantar, você melhorar sua voz. Você está produzindo para você. E pode produzir para os outros também, né? O que eu estou fazendo para melhorar a minha vida e melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor? Porque, às vezes, o que acontece? Você não tá ajudando ninguém, você não está fazendo nada para o outro. Isso também faz com que você se vitimize, porque você não está produzindo, você não está criando, você não está ajudando. Então, você fica com pensamentos negativos e isso aumenta esse comportamento de vitimização. Lembre-se, o bom tem que ser norma, o ruim tem que ser exceção. Lembra disso? Isso também é muito legal, né? Desenvolver vínculos sem interesses, que o autopiedoso, muitas vezes, ele só desenvolve vínculos por interesse, que é aquela pessoa que ajuda sempre, é aquela pessoa que escuta ele sempre, é a pessoa que tem mais paciência com ele. Interessante. Primeiras consequências negativas. Você desperta nas pessoas emoções negativas. Nas pessoas, primeiro. Às vezes, você coloca raiva na pessoa, que a pessoa fica com raiva, não aguenta mais o que você fala. Você frustra as pessoas, porque a pessoa te deu várias dicas, várias ideias, como o pastor Ricardo falou. 9 pastores ali escutaram a pessoa, deram dicas para ela, mas ela frustrou todos eles, porque não teve recompensa, ela não melhorou em nada, ela não veio contar que foi legal, ou às vezes uma vizinha, uma amiga, ou um parente, você nunca traz uma coisa boa para aquela pessoa, né? Como eu disse, o ruim tem que ser exceção. Não, o ruim se torna norma na sua vida. Então, não pode, né? E, às vezes, você desperta desprezo das pessoas com você. Você desperta. Que a pessoa passa a te desprezar, não aguento mais ouvir a fulana. A fulana está sempre se vitimizando. Aí a pessoa o quê? Primeiro se afasta, depois ela passa até a te desprezar, porque ela não aguenta mais. E para você, o que você desperta em você? Você desperta culpa, depois que você perde as pessoas, tristeza, porque você fica sozinho, e arrependimento. Puxa vida, olha só, agora eu estou sozinha, ninguém aguenta mais, ninguém me aguenta mais. E pior, vamos lá, que a pessoa, ela passa a desistir até mesmo dela mesma, porque ela perdeu aquelas pessoas, perdeu a pessoa que ouvia ela, as pessoas que ajudavam ela sempre, e ela, de repente, ela se perde também. Vamos lá, na análise psicológica sobre a autopiedade, fica demonstrada uma atitude interior de orgulho por ser sofredor. A pessoa tem orgulho de ser sofredora, né? Manifestada na postura do coitadinho. O conflito psicológico é determinado pela diferença entre a percepção racional e emocional, existindo uma proporção direta entre a intensidade do conflito em relação à oposição da percepção, tanto racional quanto emocional. A emoção tem uma influência predominante nas atitudes humanas. Cuidado com vícios de comportamento, né? Porque precisamos ter cuidado. Precisamos ter o cuidado, pois perdemos pessoas.
E muitas vezes o pior é que perdemos a nós mesmos, perdemos a dignidade. Essa dignidade que eu estou falando é a dignidade emocional, que é a maneira de se comportar que incita respeito. Então, às vezes, você perde o respeito, tanto o seu respeito com as pessoas e o respeito das pessoas com você. Quer dizer, o respeito recíproco, ele não existe, ele passa a não existir, por você se vitimizar a ponto de você perder as pessoas se afastam. Então, tome cuidado com isso, porque é um comportamento muito perigoso, muito perigoso. Você um dia pode se sentir sozinho, sem ninguém. Agora você vai assim, e como eu consigo isso, Adriana? Busque ajuda. E vou dizer a verdade para você, a autopiedade precisa de uma ajuda profissional, porque ela é muito difícil de lidar. E o psicólogo, ele vai trabalhar com você de uma forma técnica e vai te ajudar muito, porque não vai entrar sentimento. Porque às vezes, se for um familiar, um amigo, entra sentimento e tem medo de falar com você. Tem medo de te dar dicas, de te magoar, de te ferir. E o profissional não, ele vai estar ali trabalhando para você elaborar o porquê que você chegou a esse vício de comportamento tão sério na sua vida. Bom, Adriana, minha frase... Adriana, antes da sua frase, não deixa passar um caso que é muito comum. Eu queria saber mais ou menos qual seria a nossa abordagem nesse tipo de pessoas que tem essa autopiedade, aquelas pessoas que usam como estratégia para conseguir recurso financeiro. Por exemplo, elas se vitimizam na porta de um mercado, na porta de um banco, na porta de uma loteria, na rua você encontra muitas pessoas que vêm com uma receita na mão, antiga, se vitimizando, né, dizendo que está passando situação financeira para conseguir dinheiro do outro. Esses casos assim, qual seria a nossa estratégia para ajudar essas pessoas? A primeira coisa em tudo na vida é o respeito. Você pode chegar minuto, tá? respeitosamente, você pode chegar para essa pessoa e conscientizar ela, conversar com amor com ela, explicar a ela que existe várias opções, né, para que ela seja feliz, porque ali ela está ali e muitas vezes ela é humilhada, ela ouve coisas que ferem mais ela. Então, colocar opções. Se você não tem opções, você não fala. Eu vou ser muito sincero, você nem precisa falar. E se você não tiver o como falar, o jeito de falar, nem fale, porque a gente vê muito mais humilhação do que conscientização para essas pessoas. Então, assim, se você tem como conscientizar essa pessoa e tem um jeitinho especial para falar com essa pessoa, gente, ela já está humilhada, ela já está numa realidade de humilhação. Então, se tem amor, leve uma palavra, né? Se você é um religioso, você leve uma palavra, mas uma palavra de amor, não só de exortação. Comece com amor, depois você pode até exortar, mas sempre com muito cuidado. Cuidado o como você vai falar com essa pessoa, tá? Dá tempo da minha frase? Então, a minha frase é: volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Então, compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Essa é uma frase de Freud. Então, quando ele fala aqui, talvez evite adoecer no futuro, é porque se você não busca ajuda, você não vai conseguir deixar de adoecer. Por isso que esse talvez não quer dizer assim, talvez, porque não tem jeito. Não. Talvez evite adoecer no futuro. Por quê? Porque se você busca ajuda, você pode ter certeza. Se você quer, se você se conscientiza que você quer mudar, você muda, você se transforma. É posicionamento, que nós vamos estar falando essa semana, né? Sobre posicionamento. Tá? Deus abençoe a todos. Um bom dia para todos. Muito obrigado mais uma vez pelo material que você preparou para a gente. Deus amado e querido, nós te louvamos e agradecemos por mais esse encontro que tivemos aqui e temos a certeza, Pai, que vai ajudar muitas pessoas que estão nessa situação de vitimização, sem perceber. Muitas das vezes, como eu falei, é estratégico, mas a maioria das vezes as pessoas se vitimizam, sabe, que elas nem percebem.
Elas chegam o tempo todo para falar com a gente, já contando alguma história triste, sabe? As pessoas muitas delas nunca chegam contando uma boa notícia, elas têm mais prazer em contar notícias tristes. Então isso, meu Deus, nós temos a certeza que de alguma forma nós estamos aqui dando uma parcela de contribuição para ajudar essas pessoas, Pai. Então abençoa que chegue esse vídeo, chegue esse tema, a quantas pessoas assim o Senhor quiser que chegue, meu Pai, pelo canal do YouTube, Princípio e Atitude. Pai, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, louvamos e agradecemos mais uma vez por estarmos aqui juntos nesse tempo que passamos aqui, Pai. Muito obrigado pelo privilégio. Te louvamos em nome do Pai, te louvamos em nome do Filho e te louvamos em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.